Olha o que a gente tá vendo no nosso país. Sabe? Aí tu pensa, tu olha pra tua filha, tu pensa, como é que eu vou explicar isso? Cara, eu decidi ter filho ainda nesse contexto de mundo. Fiquei me perguntando 5 anos antes de me engravidar. Será que eu quero botar um filho nesse mundo? Pô, vou botar um filho nesse mundo porque esse filho vai ter uma consciência de classe, de raça e de gênero, e ele vai falar com os amiguinhos dele, ele vai ser um homem branco, não sei se cis, mas privilegiado, que alguma coisa vai fazer pra mudar, nem que seja na micro-revolução que ele fizer dentro ali do rolezinho dele, sabe? A gente tem que fazer, às vezes, o que o braço alcança. E a maioria de nós, às vezes, o braço só alcança na urna. Então, a gente vai ter que mudar o resultado das últimas eleições, porque eu acredito que não tá bom pra ninguém. Ó, fica aqui minha campanha pro Lula. Eu discordo, mas ok, respeito a sua posição. Tu vai votar no Bolsonaro? Eu não voto em nenhum dos dois. Mas tu sabe que tu votando em nenhum dos dois, talvez... Foi o que eu falei na última eleição, até morrer ninguém me ouviu. Então eu quero que você exploda. Como é que é? Nas últimas eleições, eu falei demais isso. Eu brigo por isso há muitos anos, mais de uma década. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi o Bolsonaro acontecer. E eu briguei muito por isso. Antes que chegássemos ao segundo turno que tivemos. Entende? Então, eu briguei demais por isso, eu alertei demais, eu expliquei demais e eu tenho dezenas de publicações no meu Facebook mostrando o caminho. Falando assim, isso aqui. Mas o que era o caminho? Desculpa, é que eu não te acompanhava. Não, óbvio. Mas assim, o caminho todo que foi construído, ou, na minha opinião, destruído no Brasil, para que o Bolsonaro fosse uma opção para milhares de pessoas, esse caminho, ele não seria uma opção se nós não estivéssemos na realidade em que estávamos. Não, concordo contigo. Então, é por isso que quando você diz assim, nós temos que mudar o resultado da última, eu disse, das últimas. Das últimas. Porque o problema para mim não foi a última eleição. O que eu digo só tivemos a possibilidade Bolsonaro porque grande parte... E aí eu digo, não foi só o extremo que elegeu o Bolsonaro, não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foi aquele meio puto da cara, extremamente decepcionado, com bilhões desviados numa corrupção instaurada, que não aguentavam mais. Então, assim, na minha concepção, e eu respeito a sua opinião, mas na minha concepção, eu não vejo todo mundo que apertou o 17 como o mesmo culpado da situação. Porque eu entendo que muita gente estava com o saco na lua, não aguentando mais e falando, do mesmo jeito que eu abomino o fascismo, eu abomino o comunismo. Eu não quero nenhuma das duas coisas. Mas tu acha que a gente estava próximos do comunismo no Brasil? A gente estava totalmente aparelhado. Tanto é que demoramos muito tempo para qualquer ação contra um político nesse país. A gente não consegue, olha o STF. A gente não consegue agir politicamente para julgar um político hoje. A gente tem uma ideia de que o julgamento pelo STF ele é para acelerar, mas sabemos que, de fato, não é o que acontece. O que acontece ali é que favores daqui, favores dali, você me protege, eu te protejo, ninguém se pune e a gente continua muito que bem. Então, a gente acaba tendo o meu malvado favorito. É o que acontece hoje no Brasil. Então, na minha opinião, eu não voto em nenhum dos dois. A tua fanfic, pra mim, é um pesadelo. A tua vontade que o Lula ganhe, pra mim, é um pesadelo. E que mas não se não for ele, vai ser o Bolsonaro. Então, pra mim, não tem que ser nenhum dos dois. A minha briga é essa. A grande questão nós estamos brigando hoje pra ver pra onde o centro vai. Porque é o centro que vai eleger um ou outro. A gente tem Lula doente, a gente tem Bolso doente. Mas quem que tu vê nesse meio que tem a possibilidade de vencer o Bolsonaro? Eu não sei, eu não sou da política. Mas tu acompanha as pesquisas. Sim, mas a minha briga é muito lá de trás. É por isso que eu tô te falando. Eu vi esse panorama nascer. Eu vi o Lula plantar o nós contra eles lá em 2014, 2013. Eu vi essa briga começando. E eu falava, gente, não vamos por aí. Não vamos por aí, porque depois que a pessoa tá puta, não adianta você servir bolo na calçada não, bebê. Não vai adiantar, porque a pessoa já tá puta. Tá, mas depois da pessoa ter passado por uma pandemia e ter perdido parentes, sabendo que mas quanto foi tempo? Por corrupção e todas as outras coisas horrorosas que aconteceram, tu acha que
Assim, tu tem essas duas opções no segundo turno. Não voto em nenhuma das duas. E nem no Bolsonaro. Não, porque a corrupção do Lula matou gente nos últimos 16 anos. Mas a gente tá falando de agora. Tudo bem, mas ele não virou um bonzinho porque o outro é um cretino. Os dois são cretinos. Eu não quero voltar com o meu marido que me espancava porque o de hoje tá pensando em me matar. Eu mas quero nenhum dos dois. Tu acha que é equiparável? Eu acho que é equiparável. O que o Bolsonaro fez. Não, a questão a maldade, pra mim, é equiparável. Não tem pecadinho e pecadão. Eu não quero um maldoso, qualquer que seja ele. Pra mim, os dois são lobos. Um deles em pele de cordeiro. Tá, tu sabe que o Lula foi absolvido, né? Então, mas o fato de... Não, ele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele não foi absolvido. O julgamento dele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele zerou o julgamento. Tá, sim, mas ele virou... Então a tua fala é, ele foi absolvido. Ele não foi. Isso a gente não pode plantar essa fanfic, tá não bom, é. Beleza. Não é verdade isso. Ele não foi absolvido. Foi zerado o julgamento por aquilo que eu estou falando. Todos os entrelaçamentos da nossa política que hoje não permite que um político seja julgado com o mínimo de isonomia. A gente não tem isso hoje. A gente não tem um julgamento absolutamente livre. Por quê? Porque eu tenho um rabo preso aqui, o outro tem um rabo preso aqui, você faz isso, eu faço aquilo, eu protejo teu filho, você protege o meu cargo, e assim a gente leva a vida. Então, pra mim, os dois estão no mesmo saquinho. Eu, Cris, não quero nenhum dos dois, não voto em nenhum dos dois. E pra mim, é uma briga que eu venho tendo há muitos anos. Eu lutei muito. Eu prejudiquei trabalho, eu prejudiquei tudo que você pode imaginar. Eu imagino. Eu perdi trabalho por dizer para as pessoas, olha o que está acontecendo. E eu ouvi de muita gente assim, mas eu não ligo pra política. Eu falo, meu amor, mas o preço do arroz é política. Sim. O preço do combustível é política. Sim. Não adianta você... mas eu não ligo. Não tem que não ligar. Não é não ligar. A grande questão é, durante muito tempo eu me meti nisso. Durante muito tempo eu tentei. Eu vi isso nascer. Eu vi Bolsonaro ser piada na Luciana Gimenez. Eu falava, gente... Mas olha só, gente... Cris, não foi só tu, tá? Que viu isso tudo acontecer. Mas eu acho que boa parte das pessoas que compartilham contigo desse sentimento, dessa revolta que é genuína, e por isso que eu comecei a minha fala falando que eu não acredito em nenhum Messias, porque eu não votei no Lula em nenhuma eleição no primeiro turno, porque, para mim, a pauta ambiental teria que ser prioridade. Se tu for perguntar para mim quem eu gostaria que fosse eleito hoje no Brasil, eu votaria na Marina. Eu votaria na Marina, mas eu sei que ela não pode estar lá? É porque eu sei que a Marina... Assim, eu trabalho com a realidade. Quem é que vai estar lá? Quem que vai poder combater o Bolsonaro? Mas você sabe por que a Marina não tá lá hoje? Porque ela foi pisoteada pelo PT. Eu sei, amor, mas é que a raiva... Então. Eu entendo, tá? Eu tô tentando de verdade... fazer com que tu entenda que a tua raiva é genuína. Eu sei e foi que é. O que motivou... O antipetismo, ele é genuíno, só que depois de toda essa desgraceira que a gente passou... Mas por que o antipetismo é irracional tu olhar pra 2013? Mas você tá colocando o antipetismo no mesmo saco do bolsonarismo. Eu não sou bolsonarista. Eu sou anti os dois. Você quer me convencer que eu tenho que votar no Lula pra não ter o Bolsonaro. E eu tô te falando que eu não quero nenhum dos dois. Eu não posso... Eu entendo que um deles vai. Ok, mas eu não quero essa responsabilidade. Não, é que quando porque tu eu não fala acredito em nenhum dos dois. Desculpa te interromper. Quando tu fala que é equiparável qualquer coisa que o PT fez... É porque não é qualquer coisa. Não, tudo que o PT fez. Tudo que o PT fez. Que não foi pouca coisa. Com tudo que o Bolsonaro fez. E tu coloca isso na mesma balança, eu não consigo concordar contigo. É porque eu vejo... uma história de educação, saúde e segurança pública destruída por muitos anos. E é muito complicado você pegar um lixão, entende? Que era o que a gente estava... Eu trabalhei na educação por 10 anos. Então, eu não posso, não tem como a gente falar da educação nos últimos 4 anos. É uma bosta? É. O que foi feito é uma bosta? É uma bosta. Mas se a gente tivesse um setor da saúde extremamente... bem posicionado, bem articulado, com equipamentos, com médicos, se a gente tivesse isso acontecendo de forma real, mesmo, bem instalada, se a gente tivesse isso, seria muito difícil cagar em 2 anos e meio. Seria muito difícil, se as coisas realmente funcionassem. O problema elas já não estavam funcionando. Já estávamos cagados. Muito, por muito tempo, de muito roubo, de muita corrupção. Então, assim, se a gente tivesse muito bem...
nadando nas nuvens, comendo algodão doce, o Bolsonaro podia comer cocô. Ele não ia conseguir estragar em 2 anos. A gente só está do jeito que estamos, e eu concordo que foi uma merda, eu também acho, e é por isso que eu digo que eu não quero nenhum dos dois. Mas a gente só tá nessa merda hoje, porque essa merda não começou nos últimos 2 anos. Ela vem dos últimos 30. E eu estou nessa briga há muito tempo. Então, hoje, pra mim, eu não entro mais em briga. Hoje, pra mim, eu não quero nenhum dos dois. O que você vai fazer? Eu vou pra fora do Brasil. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou virar um ermitão. Eu vou pra uma ilha deserta. Eu não sei o que eu vou fazer. Tá, pelo menos Só tu que tomou essa briga- vacina, né? É óbvio que sim. É óbvio que sim. E uso máscara, defendo a máscara. Tá vendo como você tá me botando no rolo dos bolsonaristas? Porque eu sou anti-PT. Entende? Porque existe essa loucura de que só dá pra ser um dos dois. E não dá, Titi. Não dá. Eu sei que não dá. Então, mas você tá me perguntando se eu tomei vacina por quê? Porque quando tu esquece, quando tu coloca só na parte da... Porque você tá me botando junto com os bolsonaristas. Não tô te botando junto com os bolsonaristas, mas quando tu equipara o que... Pra mim, quando tu equipara o que aconteceu na pandemia com a roubalheira do PT e todo o genocídio, né, que aconteceu no nosso país por corrupção também, entre várias outras coisas... Eu me sinto confortável pra te perguntar e ter a dúvida de se tu tomou a vacina ou não. Então, porque você tá dizendo que só tem 2 lados. E pra mim não tem 2 lados. Eu também considero a morte de todo mundo que morreu em 30 anos de uma corrupção de uma saúde pública absolutamente devastada. De muita gente que morreu em fila de hospital. De muita gente que morreu porque não tinha remédio, porque não tinha atendimento, porque não tinha cirurgia. Isso não tá acontecendo só hoje. Mas tu sabe que mesmo com toda essa roubalheira e com tudo que a gente sabe que aconteceu... Tu sabe dos índices mesmo de miséria, do prato de comida na mesa mesmo, Sim. Que foi para muita família durante o governo do PT? Sim, mas eu não acredito no assistencialismo por si só. Entendi. Eu não acredito no assistencialismo que ele se sustenta à base de chantagem. Tu acredita em pessoas revirando carro de lixo para pegar comida? Não, meu amor, eu acredito no assistencialismo que ele dá a possibilidade da pessoa melhorar de vida de verdade. E não num dinheirinho que vai manter a pessoa escrava pro resto da vida. Isso é que eu acredito. Eu acredito numa mudança real de educação. Tipo um financiamento para pessoas, para filha da empregada lá, né, doméstica ir para faculdade, levar luz para... Por exemplo, sim, água, luz, que foi feito, sim, claro. Mas assim, é aí que eu tô falando. Não é porque meu marido bota comida dentro de casa que ele tem direito de me bater. E a gente apanhou muito durante muito tempo. Então, assim, pra mim não tem compensação. Pra mim não tem compensação. E não tem, assim... não é questão do que é pior. É pior o cara que te dá um murro ou que te dá um tapa? Eu não quero apanhar. Eu não quero apanhar. Aí você vai dizer pra mim, mas Cris, o murro é muito pior do que o tapa. Eu falo, Titi, é muito pior. Mas eu não quero apanhar, gata. Não importa se o Lula me deu um tapa e o Bolsonaro me deu um murro. Eu não quero apanhar. Mas a cena que tu tá vendo não é a escolha entre um murro e um tapa e tu sair correndo. Tá vindo na tua direção e tu não tem escolha. Ou tu vai levar um murro, ou tu vai levar um tapa. Mas a gente ainda tem escolha. Ué, vocês não acreditaram no vira-vira-Ciro até 30 dias antes da eleição? Infelizmente. Então, por que há 1 ano da eleição a gente não tem o vira-vira-Ciro? Quem que tu Todo votaria? mundo. Hoje, em ninguém. Das possibilidades, em ninguém. Mas eu prefiro acreditar que o centro vai se mobilizar. Porque a minha questão é a seguinte. Só existiu eleição de Lula... O Lula tentou durante muito tempo ser eleito. Com a esquerda que está ali com ele. Sim. E ele só conseguiu a hora que a população média, o grande centro aqui, os 50 tons de cinza, entre os dois extremos, estava puto com Collor, desesperado ali no momento que, cara, não dá mais, a hora que tudo que aconteceu, e aí vem o cara... bababá. Não, é que se aliou ao empresariado também, se aliou com o banqueiro. Um grande discurso. Falou também pra... Com a galera toda. A hora que ele conseguiu pegar essa galera puta e conseguiu abraçar todo mundo, mudou um pouquinho o discurso, mudou um pouquinho a vestimenta, bababá, catou essa galera e foi. Então, quando o Lula foi eleito, foi a mesma questão do Bolsonaro. Ele foi eleito não pelo seu extremo, ele foi eleito... pela grande parte das pessoas do grande centro, eu não estou falando centrão aqui pejorativamente de o centrão político, mas as pessoas que estão aqui nesse meio, que não são nem extremistas de um lado e nem do outro. E foi o que aconteceu agora. Quem elegeu o Bolsonaro não foram os bolsonaristas, que é essa fatiazinha aqui. Foi essa grande parte da população que
descontente com o que estava sendo feito aqui, falou, cara, isso aqui não dá mais. Então, a gente precisa de outra coisa. De novo, qual era a outra coisa? A gente tinha muitas outras opções? Não tinha muitas outras opções. A gente tinha a loucura que aconteceu. Então, da mesma maneira como... Não, a gente tinha um professor. A gente tinha um miliciano, mas daí, um professor. A gente tinha o Enéas. A gente já teve o Enéas, a gente já teve... Enfim, como que é o nome do... Ai, meu Deus. Eduardo Jorge. Cara, o Edu Jorge. Por que o Eduardo Jorge não se movimenta, gente? Ele é um cara sensato, ele sabe conversar, ele circula bem. Ele circula bem até entre as pessoas que ele discorda, de uma maneira educada. Ele um consegue... médico sanitarista, né? Nesse momento Enfim, seria super interessante. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso o Eduardo Jorge se movimentando. Ele é um cara que eu votaria, por exemplo. O Eduardo Jorge é um cara que eu votaria. Porque eu vejo nele sensatez o bastante pra eu não precisar me preocupar no que eu concordo ou não com ele. Eu vejo ele sensato. Então, aonde eu discordo dele vai ser num ponto em que ele vai chegar e que eu não preciso me preocupar porque aquilo não vai ultrapassar grandes limites meus, entende? Eu acredito que o Eduardo Jorge saberia caminhar sem cair para nenhuma das duas beiradas. Ele saberia fazer. Eu acredito, posso estar enganado, Eduardo Jorge, por favor, não me decepcione. Mas eu acredito que ele seria esse cara. Mas não sei. Eu, de verdade, não sei o que vai acontecer. Mas pra mim, pessoalmente, CPF, eu não voto em nenhum dos dois. Eu não quero nenhum dos dois. Qualquer um dos dois, pra mim, é pesadelo. É pesadelo. Eu não vejo possibilidade de melhora com nenhum dos dois. O que eu vejo é eu vejo o ruim e o pior sem que eu saiba... Porque é isso que eu te falei, eu vejo dois lobos. Um em pele de cordeiro. Um diz que quer me matar e o outro finge que não, mas quer também. Pra mim é isso que eu vejo. Nossa, então, eu sinto muito que tu pense assim. Não sinta. Eu tenho muito orgulho de pensar assim. Mas eu tenho o direito de sentir muito pelo jeito que tu pensa. É um pensa. pensamento seu. Eu sinto muito pela maneira como você pensa também. Mas muito bem. Olha que diálogo respeitoso, né? É isso. Eu acho que a gente já entendeu, dentro da nossa divergência, que o poder não está no... O que a gente pode fazer é escolher o menos pior. Tu tem uma opinião, eu tenho uma opinião diferente da tua sobre o que é o menos pior. O poder está, hoje, na mão das grandes empresas, que está na mão dos bilionários, está na mão de quem realmente tem a grana. Porque os velhos brancos vão continuar sendo os velhos brancos que estão lá. Sim. Há 500 anos. Tanto é que... Gente... Tem uma amiga minha que a gente discorda muito. A gente fala assim... a gente entende que... Eu entendo que o meu problema não é você e o teu problema não sou eu. A gente pensa soluções diferentes para o mesmo problema. Nós temos um problema... e nós somos nós duas contra o problema. Isso é uma... É que a gente pensa uma solução diferente. Mas eu entendo que o meu problema não é você. Entende? O meu problema não é você. O meu problema é esse aqui. É que eu quero resolver assim e você quer resolver assim. Mas isso é uma solução diferente. Isso é uma chave que a gente vai ter que mudar para começar a ter uma comunicação real e não violenta com as pessoas que discordam da gente. Porque quando a tua opinião e a minha passa por conceitos morais muito profundos, a gente não consegue, às vezes, não se sentir ofendido, sabe? E eu tenho certeza que a minha fala aqui ofendeu muita gente, assim como a tua. Então, porque passa por questões muito mais profundas que não é uma opinião, sabe? Não é é muito dissonante, assim. Então, não é assim... Sim, a gente está querendo... Nós duas temos filhos e a gente quer um planeta melhor, a gente quer que as nossas crias tenham ar para respirar, água para beber, que tenham um emprego, que tenham uma vida saudável. Só que quando a gente pensa no cenário que a gente tem hoje, ele passa por muitas questões morais. E essas questões morais é o que entra nessa polarização, que é o que entra na falta de diálogo, e é o que entra na incapacidade da gente chegar nesse meio termo mesmo. Mas eu acredito que a imensa maioria das pessoas, que é o grande meião que eu falei aqui, eu acredito que a grande parte das pessoas é sensata nesse sentido. Da conversa moral e de entender o outro lado e respeitar o outro lado apenas com base no diálogo. Eu acredito que a maior parte das pessoas esteja disposta a isso. Eu acredito que é uma pequena parte da população, tanto no extremo quanto no outro, que não está disposta a ouvir. E eu acho que cabe a grande parte da população que sabe conversar e ouvir, não se deixar levar pelo extremo mais próximo, né?
pelo seu amiguinho mais radical do teu lado. Acho que se a gente souber tapar o ouvidinho do teu lado ali do extremo, a gente consegue conversar. Mas tu entende que o extremo, não sei quanto tempo a gente tá estourando, mas tu entende que o extremo ele existe por uma razão, assim como existe o extremo de direita por uma razão, existe o extremo de esquerda pela razão. É muito difícil, eu não sei qual é o teu repertório de vida, assim, mas eu não consigo olhar para uma pessoa que tem um discurso, por exemplo, antirracista, que é super forte e pesado e que me desconcerta, sabe? Enfim, falando coisas que eu não tenho noção do que essa pessoa viveu. Sim. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer é escutar. Porque ele sendo radical ou ela sendo radical é direito dela. Porque quando a gente fala sobre vida ou morte... Vida e morte é uma questão radical. Então, assim, eu sou filha de mãe solo, eu sou mãe solo, eu vim da periferia de Sorocaba, estudei escola pública a vida toda. E é professora. Inclusive na faculdade, fui professora da rede pública durante 10 anos. Eu sou um panfleto do pessoal ambulante. O que não quer dizer que eu concorde com o que eu ouço de fora a respeito da vida que eu levei. Então, assim, tem muita gente que considera o pobre como um panfleto. Eu sei o que eu passei na periferia. Eu sei como é a vida. Eu sei que é muito fácil para alguém que tem grana postar no Twitter falando menino que levou meu celular, seja feliz, eu não te desejo mal. Pro pobre, que comprou um tijorola em 24 vezes e tá se fudendo para pagar, ele não quer que esse menino fique bem. Ele não quer. Ele bota um cadeado no portão. Ele não tem segurança na porta de casa. Sim. Então, eu entendo que, assim, existem dores que eu não conheço. E eu respeito muito as dores que eu não conheço. Mas eu conheço muitas dessas dores. Então, quando eu converso, tipo, com algum amigo meu que, mora numa cobertura no Rio e vem falar pra mim a respeito disso, eu falo, não dá. Não vai rolar. Porque eu vim de um lugar que você não conhece, então não tem como eu te explicar. Que lá a gente não... O pobre, ele tem muito menos paciência com bandido que o rico. Muito menos. Porque a gente sabe que veio do mesmo lugar e que só dá mais trabalho ser do bem. Dá muito trabalho ser do bem. Mas é a única coisa que difere. Porque ali eu tinha na minha sala, na 6ª série, eu tinha os aviãozinhos do bairro estudando comigo. A gente ia embora junto, caminhando para a mesma rua. Eu sei, eu também. Eu abri então, aqui a conversa falando da minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, não foi porque eu tava querendo trabalhar, não. Era porque eu precisava trabalhar. É só isso, assim. Eu não tenho... eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, com a dor do outro. Eu sou muito empática, a gente não se conhece pessoalmente, mas enfim, não preciso falar disso, mas eu tenho ações na minha vida para isso. E já fiz aqui, inclusive, algumas vezes, movimentos nesse sentido. Mas é que existem dores que eu entendo e que quando alguém chega de fora e fala pra mim, não, mas você tem que pensar assim, porque você veio de tal lugar, porque você é mulher, porque você é mãe solo, porque você... Eu falo, não tenho que pensar assim, porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi, então eu sei o que eu passei, eu sei o que aconteceu pra eu chegar aqui onde eu tô. Eu sei a minha história. Não passaram 40 anos brincando de casinha. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio de caminho, sabe? E é uma maneira diferente de pensar a solução do problema. É só isso. A maneira como eu vejo a solução do problema é diferente. É só isso. Mas o problema, para mim, é muito claro. O problema, para mim, não é o outro. O problema, para mim, é o que você falou. É quem tá no poder e não age. Quem tá no poder agora, quem esteve ontem, quem vai estar amanhã, que eu sei que não vai resolver também. A nossa luta, eu não vejo, de verdade, Titi, eu não vejo solução assim nos próximos 20 anos. Eu não acho que eu vá ver solução. Mas que triste pensar isso, eu também não. Mas que triste pensar isso, né? Porque como é que a gente vai olhar para a cara dos nossos filhos sem ter alguma esperança de que algo melhor vá acontecer? É que a gente vai tentando, né? Não, e aí a gente vai fazendo as nossas micro-revoluções. E aí, quando eu falo da estrela brilhante subindo no céu, é porque eu acho que a única opção para tirar esse estrupício de lá... Eu adoro adjetivar cada vez mais, assim, o outro nosso estrupício. presidente.
para muita gente, outro estrupício. Eu vejo realmente, assim, de uma forma muito diferente que a tua, e eu não estou tentando te convencer. Mas é isso, é sobre isso e não tá tudo bem. Não vai ser o outro estrupício, então, pra gente botar os dois como estrupícios, não acredito que o Lula seja um estrupício. Eu tenho muitas críticas que nem preciso começar a falar agora. E entendo, como eu te falei, o antipetismo, mas eu não acho que nada milagroso vá acontecer. Eu comecei falando isso, eu não acredito em soluções simples para problemas complexos e não vai ser uma luz, uma estrela brilhante em 2022 que vai subir e Lula vai se eleger e assim vai acabar com a fome e o Tietê do dia para noite vai ser limpo e vai ser aquele meme do... Até porque se ele fosse fazer isso, ele teria feito do paraíso, exatamente. Do paraíso. Ele teve tempo para fazer, se fosse fazer. Mas eu acredito que ao invés de colocar milicianos, ou enfim, ao invés de colocar o Weintraub, o Ricardo Salles, todos esses, o Queiroga, né, para ser gestor de uma pandemia, ele vai saber com certeza escolher melhor, né, quem vai estar ao lado dele, né? A gente tinha o Gilberto Gil como ministro da Cultura. Hoje a gente não tem mais nenhum Ministério da Cultura. E é louco isso, né? Porque a gente trabalha com cultura. E é doido, tipo, sei lá, é que pra mim e pra tanta gente isso é claro como esse papel aqui, sabe? Que não existe possibilidade de comparar uma coisa com a outra. Eu juro que quando eu cheguei, eu vi o teu Adidas, eu achei que tu tivesse de vermelho com uma estrelinha do PT. Imagina se eu ia começar o Vênus assim. Não. Eu vim só com a minha roupinha da Adidas. É vermelha por acaso mesmo. E esse foi o papo de política televisionado não, YouTubado mais longo que eu já tive. Porque é muito louco. Geralmente a gente só fala para convertido. E que eu digo assim, não que... Sim. Não, entendi a expressão. E aí o assunto encerra porque, concordamos, ponto final. Eu espero de verdade que as pessoas que tenham assistido isso... Eu não sei qual é o público do Vênus, Todos. tá? Todos os públicos. Todos os públicos. Sim. Eu espero que as pessoas entendam que isso, dentro do contexto que a gente está vivendo, foi um diálogo saudável. E muito necessário. Muito necessário. Assim, as pessoas precisam voltar a conversar, gente, pelo amor de Deus. Olha só, a gente vai começar a ter agora reuniões familiares de novo, vai ter Natal, vai ter... enfim, a gente vai ter que conversar com as nossas famílias. Sim. E, porra, tem pessoas que a gente ama, que têm opiniões totalmente diferentes das nossas, e a gente vai ter que dar um jeito de acessar essas pessoas. E vai ter que ser no amor. E assim, é muito triste ver gente perdendo contato com gente da família por conta de político. Por conta de... Sabe, não dá, cara. Não dá. Conversa, entende, respeita um lado, respeita o outro e tenta acessar pelo amor sempre, pelo diálogo, pela conversa. Mas, cara, me dá uma tristeza isso. De ver rompimentos familiares. Não, é que talvez aí tu me chame de radical. Porque o cara lá que falou hoje... Final de novembro de 2021, que votou 17, vai votar de novo. Com esse cara, se fosse meu primo, eu não ia ter o acolhimento. Eu ia só falar, fulano, Léo, sei lá. Vamos falar de outra coisa. A gente não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Tudo bem. Se a gente vai brigar, eu vou beber, eu vou me exaltar. Ignorar o assunto. A gente vai broxar o clima da festa. Se pá, a gente não precisa nem conversar. Na verdade, eu não ia nem querer conversar, sabe? Você não ia nem querer conversar? Eu ia conversar com a outra prima que eu não vejo há um tempão. E é isso. É isso, sabe? Tudo bem. Gente, eu não preciso querer falar com uma pessoa que tá vendo, tá acompanhando tudo que tá acontecendo e quer repetir. Eu não quero. Eu não vou falar com essa pessoa. Vai falar com a outra pessoa. Hoje eu já consigo conversar com todo mundo. Eu ainda não cheguei nesse nível de um ponto a outro. O meu ex-marido ignorando, tinha isso. Mas eu consigo. Isso eu batia muito com o Tomás, né? Que ele falava que a gente precisa acessar todo mundo. Se a pessoa votou 17, você quebra... Talvez isso seja também porque na minha família ninguém votou 17. A minha família toda vem de... a gente tem um repertório, uma base, uma fundação de vida de esquerda desde criança, lá no Rio Grande do Sul. E
Não é o caso dele. Ele tem pessoas que ele convive e ama, que ele precisa ter esse diálogo. Ele sempre, né, que a gente conversou sobre isso, tem até um negócio que virou meme no TikTok sobre o meu acolhimento. Falei, não vai ter acolhimento aqui, não. Vamos pedir acolhimento pro Tomás, pro Gustavo, pro Lucão, lá pro resto da banda, que, aliás, estão fazendo o primeiro show deles hoje. Lá em Scalene, em Santos. E ele, não, mas não, eu grávida, assim, na pandemia, umas lives que eles fizeram no início. Gente, desculpa, tem gente que eu não consigo dar esse acolhimento, peçam acolhimento pra Cris aí,